Ganhei o processo. Quando vou receber o meu dinheiro? Assista esse vídeo até o final que eu vou te contar tintim por tintim. Eu sou o professor Thiago Caversan e compartilho semanalmente, aqui mesmo no canal, vídeos relacionados à teoria e à prática do direito. Como esse vídeo de hoje, em que eu procuro pensar aí junto com você, quando quem ganhou um processo vai pegar o dinheiro na mão. E isso já a partir de vários anos de experiência como advogado e também como professor universitário. Se você gosta desse tipo de conteúdo, inscreva-se aqui embaixo, também clique no sininho, até para ficar sempre a par das novidades que a gente traz para cá. Professor Thiago, ganhei o meu processo. Quando que é que eu vou pegar o meu dinheiro na mão? Veja, essa é uma pergunta bastante comum e a resposta para ela é uma resposta que é um tanto quanto frustrante, para te falar bem a verdade, mas eu vou explicar direitinho as possibilidades todas, tá? A resposta é: depende. Eu costumo dizer para os meus alunos na graduação que a gente passa 5 anos lá no curso de Direito, às vezes mais um ano na especialização, 2 no mestrado, 3 no doutorado, tempos aí em estágio pós-doutoral, e o que a gente aprende a dizer é depende com conhecimento de causa e com bastante segurança. A gente fala isso um tanto em tom de brincadeira, mas um tanto seriamente também. Primeiro lugar, depende do que, professor? Bom, exatamente o que significa esse seu ganhei o meu processo. Porque veja, o ganhei o processo pode ser uma sentença de procedência na primeira instância que acabou de sair. Contra essa sentença de procedência, cabem ainda diversos recursos. Já na primeira instância, um recurso de embargos de declaração, depende de onde você estiver, esse recurso pode demorar aí meses para tramitar. Em geral, vai um tanto quanto mais rápido, mas em alguns lugares, comarcas pequenas, às vezes com problema de parar juiz titular e tudo mais, para que simples embargos de declaração sejam julgados, isso pode levar meses. Você ganhou o processo, mas a condenação não é lá definitiva ainda, entende? E depois disso, pode caber recursos para outras instâncias e, eventualmente, contra as decisões nessas outras instâncias, podem caber ainda outros recursos. A gente tem que lembrar que a gente tem aí primeiras instâncias locais e depois a gente tem tribunais de revisão, tribunais de apelação aí e ainda uma possibilidade de tentativa de acesso às cortes em Brasília, isso tanto pelo caminho da justiça comum quanto pelo caminho dos juizados especiais, que é bem verdade, é um tanto quanto simplificado, conta com menos recursos, mas ainda assim a gente tem um número relevante de recursos. Agora, não, ganhei o processo e essa é uma condenação da parte contrária que já é definitiva, é uma condenação com trânsito em julgado. Ela não manejou os recursos cabíveis, ou então não tem mais prazo para recurso, não tem mais recurso a ser interposto, esse tipo de coisa. A condenação é definitiva. Dá para me dizer agora quando é que eu vou pegar meu dinheiro? Bom, na realidade, a gente tem que se perguntar se essa condenação se tornou definitiva ainda na primeira instância ou se ela estava em grau recursal, porque caso estivesse em grau recursal, é necessário que os autos retornem à primeira instância, segundo lá o artigo 516, se é que não me falha a memória do Código de Processo Civil, a execução desse julgado se processa lá perante a primeira instância. A gente tem até possibilidades de que os autos sejam remetidos para outra comarca em algumas situações, mas isso são lá outros 500. Para o que nos importa aqui os autos estão já perante o juízo, onde um cumprimento dessa sentença, a efetivação dessa sentença pode ser processada sim ou não? Sim, professor, a condenação é definitiva, os autos já estão aí na primeira instância. E aí a gente precisa se preocupar, né? O terceiro depende houve cumprimento espontâneo pela parte contrária, a parte contrária veio e depositou o dinheiro nos autos já. O que acontece
algumas vezes com grandes companhias e tudo mais, mas estatisticamente não é tão comum assim no nosso país. O que é mais comum é que aí a gente precise dar início a uma nova fase procedimental, que é a fase de cumprimento de sentença. É feito aí por requerimento do credor, mas veja, não é um negócio do saiu a sentença, eu vou pedir cumprimento. De novo, os dependes anteriores. Está em prazo que cabe recurso ainda? Tem que aguardar, né? Está lá em outra instância. É necessário que os autos retornem aí perante o juízo, ao juízo perante o qual pode ser processada aí essa efetivação. Tá certo? Perdão. E aí a gente vai, então, vamos lá então fazer o pedido de início da fase de cumprimento de sentença. Quanto tempo demora para tramitar essa fase de cumprimento de sentença, professor? De novo, depende. Depende da conduta da parte contrária, porque na fase de cumprimento de sentença, a parte que figura como devedora na condenação, ela também tem suas defesas, e aí você pode dar uma olhadinha lá no artigo 525 do Código de Processo Civil, que vai falar sobre impugnação ao cumprimento de sentença. Você pode olhar também o artigo 535, que vai falar de impugnação ao cumprimento de sentença também, quando esse cumprimento de sentença ele é processado aí contra a fazenda pública, tá certo? Então, o devedor, ele vai manejar defesas nesse cumprimento de sentença ou não? É um depende importante. Um outro depende importante é, esse seu devedor tem patrimônio que é de simples constrição? Você está trabalhando em relação a grandes empresas e instituições financeiras, alguma coisa assim em que você pede lá a primeira medida, que é bloqueio pelo Sisbajude, conseguiu bloquear dinheiro? Essa é uma situação. Agora, não, eu tenho um devedor que não se sabe nem exatamente lá muito bem onde que ele está, não tem dinheiro em conta, tem lá um carro velho no nome dele que nós encontramos lá por uma diligência no Renajude, mas não se sabe onde que está esse carro, esse tipo de coisa. Veja, não dá para saber quando você vai pegar o dinheiro, porque não dá para saber quando você vai conseguir constrição de patrimônio do devedor para conseguir satisfazer o seu crédito. E essa é uma situação um tanto quanto comum no Brasil, desgraçadamente. O professor Gaio Júnior, lá da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, ele fala que a gente vive uma crise de solvabilidade, até muito mais do que uma crise de procedimentos. Então, não é que a gente não tem procedimentos executivos, é que as pessoas muitas vezes não têm patrimônio, e aí não se consegue executar. Você pode usar medidas coercitivas dentro do cumprimento de sentença, mandar o nome do cidadão para o Serasa e tudo mais dentro do próprio procedimento, mas muitas vezes ele não tem, entende? E aí é impossível saber quando é que você vai colocar a mão no seu dinheiro, se é que você vai colocar a mão no seu dinheiro, porque pode até ser que isso se arraste pelo tempo, e agora, segundo a redação do artigo 921 do Código de Processo Civil, você corre um risco ainda de, mesmo não abandonando o processo, ver ser decretada a sua extinção por prescrição intercorrente. Passam lá 6 anos sem você conseguir nunca constrição de nenhum bem do devedor, porque aparentemente ele não tem nada. Agora, não, professor, passei gloriosamente por todos esses dependes aí, consegui a constrição de um bem. Bom, esse bem vai precisar ser avaliado, é possível que haja impugnação à penhora, depois precisa ver se você vai querer adjudicar, que é pegar o bem aí como uma espécie de satisfação. Vai ter que ver se tem diferença entre o seu crédito e o valor do bem, esse tipo de coisa. Então, não vou fazer nada disso. Nós vamos tentar leilão judicial. Tem que ser designado o leilão, publicados os atos de comunicação e tudo mais. Depois da realização do leilão, tem que ver se o arrematante vai pagar o preço. Tem possibilidade de impugnação ainda a própria arrematação e tudo mais, para depois ser eventualmente liberado o dinheiro por meio de alvará. Professor, mais simples do que tudo isso,
Começou lá o cumprimento de sentença e nós conseguimos bloquear dinheiro do devedor, ou então o devedor veio no início do cumprimento de sentença e fez um depósito judicial do valor. É isso que eu preciso saber só. Quando eu vou pegar o meu dinheiro? Bom, se houve bloqueio do valor, há um prazo para a impugnação desse bloqueio. A parte pode argumentar que esse dinheiro é um dinheiro impenhorável, porque diz respeito à folha de pagamentos, se for uma empresa, por exemplo, então a pessoa física, que aquilo é referente à remuneração ou aposentadoria, ou então é valor depositado em conta poupança lá, aquelas impenhorabilidades do artigo 833 do Código de Processo Civil, tá certo? Passou tudo isso, aí é necessário o pedido de expedição de um alvará, que atualmente é feito de maneira eletrônica, né? O seu advogado vai indicar lá uma conta bancária para que possa ser transferido o dinheiro que está lá judicialmente depositado para a conta indicada na petição. Em geral, é a conta do próprio advogado ou do escritório que aí desconta o valor dos honorários contratuais e sucumbenciais e transfere a diferença ao cliente, prestando contas daquilo que foi recebido, do que foi descontado a título de honorários, né? A demonstração do fundamento dos honorários, esse tipo de coisa, caso o cliente tenha qualquer dúvida e tudo mais. Esse trâmite do pedido de expedição do alvará até a efetivação da transferência demora quanto tempo? Depende também de onde é que você está vendo aí, porque a expedição de alvará depende de determinação do juiz. Há alguns juízes que trabalham bastante rapidamente neste sentido, até porque no fundo tem o interesse do próprio Poder Judiciário, né? Se pede alvará e tem condições de extinguir o processo, estatisticamente falando, é um processo a menos para o Poder Judiciário. E a gente tem os controles atualmente do Conselho Nacional de Justiça, todo mundo quer ver processo baixado e arquivado. Mas, como eu já te disse anteriormente, neste vídeo mesmo, a gente tem aí alguns casos de comarcas em que a gente depende da atuação de juiz substituto, que muitas vezes atende ao mesmo tempo mais de uma comarca e às vezes a coisa pode demorar um tanto aí. Eu queria te lembrar que no fundo, se o seu advogado tem honorários percentuais para receber, ele também tem um interesse enorme de que o processo tramite rápido, de que a expedição e a efetivação desses alvarás tramite rapidamente também, porque é do melhor interesse dele, afinal de contas ele também pretende receber a parte da remuneração dele. Tudo isso para te contar o seguinte: é claro que você deve acompanhar o seu caso, deve procurar ter conhecimento dele, desejar que ele ande de maneira eficiente, que seja aí efetivada a garantia constitucional de norma fundamental do Código de Processo Civil também de razoável duração do processo, mas em geral não é culpa do teu advogado que você ganhou e o dinheiro não está lá na sua conta ainda não. Não vou dizer que isso nunca pode acontecer, de haver negligência do advogado, falta de prestação de contas, esse tipo de coisa, mas não é o comum. O comum é que a gente tenha uma série de procedimentos que podem fazer isso demorar muito mais do que a parte credora gostaria. A possibilidade de recursos, a necessidade de instauração de fase de cumprimento de sentença, a necessidade de localização de patrimônio do devedor passível aí de constrição, a possibilidade do devedor de manejar defesas contra a própria penhora, mas até lá na ponta a expedição e a efetivação de alvará de transferência, tá certo? É mais ou menos isso. Então, vai depender muito das circunstâncias próprias do seu processo, da condição financeira do seu devedor e da condição de gestão de pessoas, de estrutura e tudo mais do órgão jurisdicional perante o qual tramita o seu processo, tá certo? O ideal é que você consiga manter um bom diálogo aí com o seu advogado, que consegue te dar as perspectivas aí de acordo com as circunstâncias específicas
do seu caso, tá bom? Eu queria te convidar a conversar comigo, contando para mim aqui nos comentários de onde é que você me assiste e por que é que você veio assistir esse vídeo, tá bom? Eu também queria te convidar a continuar navegando aqui pelo canal, especialmente a partir deste vídeo aqui em que eu falo mais sobre trânsito em julgado. E também queria, por favor, te pedir de novo para se inscrever aqui no canal, para clicar no sininho, para dar o seu joinha, porque isso é muito importante para que a gente possa continuar trazendo esse material para cá, tá bom? Muito obrigado, até mais, tchau, tchau.